Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Graças e paz, meus queridos. Amém. Glória a Deus. Que bom estar aqui com esses pastores amados. Que estamos debaixo da mesma casa paterna, né? Então é tudo família. Eu sou pastor da Igreja Nação Forte, na cidade de Brusque, Santa Catarina. Sou suspeito a falar, né? Sou apaixonado por essa cidade. E... Pode deixar. Obrigado, meu. Minha esposa, a apóstola Carol, está lá também na missão dela. Está pregando um para um lado, um para o outro, né? E sou pai de 4 meninas, amém? Glória a Deus. São 5 mulheres lá em casa, aleluia. A benção. Apesar que agora a nossa baianinha também, porque nós temos 3 biológicas e uma adotiva, e uma delas é uma baianinha abençoada, adotiva, casou agora, né? Está aí também vivendo a sua vida, que o Senhor preparou. Além do pastoreio da igreja local, como o pastor Flávio falou, a gente tem várias igrejas filhas no Brasil, no exterior, então se corre, né? Entre essa movimentação em todas as igrejas não é fácil, cada semana num estado diferente, sem deixar a igreja local, as responsabilidades locais. Só que essa área de finanças é o meu encargo, amém? Eu creio que Deus, pela sua multiformidade, Ele distribui dons aos homens. Então, uns são melhores numa área, outros em outra, o teu dom me abençoa, o meu dom abençoa você, e essa é a beleza do corpo, amém? Nós nos abençoarmos conforme a pluralidade dos dons que o Senhor concede para a sua igreja. E eu falei na mesa agora no café, eu não tenho muitos dons, sou muito raso em muitas coisas, mas Deus me deu uma unção na área financeira. Países onde nós temos passado, eu vou dizer, alguns países, irmãos, nós temos ido ministrar finanças. Nepal, esse ano agora nós vamos ministrar, abriu uma porta no Camboja, na Tailândia, fazendo o quê? Cenário de finanças, amém? Na América, na Europa, na África, onde você tem imaginado a gente ir pelo Brasil, a gente tem momentos como esse aqui, em igrejas, em empresas, trazendo o conhecimento do reino numa área que foi devastada nas últimas décadas, principalmente no Brasil. Eu vejo vários rostinhos aqui, mais jovens, eu quero acreditar. Se eu tivesse a oportunidade de ouvir isso com 20 e pouco, ou antes dos 30, eu estaria muito mais longe do que eu estou hoje. Então você vai ter em 3 noites uma pepita de ouro. Não é porque eu estou falando, é porque o assunto do reino e finanças, ele tem o poder de destravar a sua vida não só na área financeira, mas em diversas áreas. Amém? Então nós vamos construir com calma. Pastor, vai dar para aplicar tudo em 3 noites? Claro que não. Eu ministro lá finanças na nossa igreja em 6 meses e ainda falta tempo. Falta tempo para a gente entender a operacionalização de todas as ferramentas que tem, tanto na administração quanto na área dos princípios mesmo que a Bíblia nos ensina. Só que a gente vai te dar algumas oportunidades aqui ao longo desses dias, de você acessar alguns materiais. Eu estou preparando algumas coisas, algumas novidades aí já para amanhã à noite, ok? Vamos lá, uma última coisa antes de a gente entrar aqui. Eu trouxe alguns livros, né? Sou escritor, ou metido a escrever, enfim, né? Lancei 30 livros, a minha esposa lançou 3, e desses 30 livros o meu best-seller é esse aqui, o Manual de Finanças. Então, irmãos, eu não vou dizer que esse livro está no mundo todo, porque não chegou na Oceania ainda, mas vai chegar em nome de Jesus, amém? Mas o resto do mundo que você possa imaginar, nós já passamos, até nos países mais doidos, que você nunca ouviu o nome, talvez a gente já esteve lá ministrando finanças, e esse é o meu manual. Esse manual a gente leva 6 meses para aplicar ele sistematicamente num ambiente, uma vez por semana, um encontro. Então, em 3 noites é impossível a gente chegar em 1/10 dele. Por isso que é importante, vai estar lá um manual inteiro para você. Nós vamos trabalhar hoje, por exemplo, o capítulo 1, o capítulo 3 e, se der, o capítulo 10. Amém? Assim, bem devagar, ainda bem, né, com calma. Então, esse manual eu trouxe, talvez não para todos, mas eu creio que eu tenho para
seria importante você ter esse investimento. Esse manual é bem caro nas livrarias lá, tá? Que a gente vende. Eles vendem a 65, 70, e eu sempre nos seminários ele fica metade do preço só. Porque a questão é tornar acessível para você, amém? Ok? Então esse manual está lá. Eu não trouxe todos os meus livros. Eu trouxe alguns pouquinhos, pouquinhos mesmo, que, por exemplo, tem livros no profético e de batalha espiritual ali, que eu trouxe só 3, 4, 5 de cada. Quem ama o profético, Códigos e Tempos, Autoridades Abusivas. Os livros da minha esposa, que são uma bênção, recomeços, maternidade, Dia das Mães, aí, o livro de maternidade dela é muito bom, só que eu trouxe muito pouquinho mesmo de cada um. Eu só trouxe 3 aqui para indicar para você. Esse não é meu, tá, gente? Esse aqui é de um grande amigo meu, pastor Jorge Linhares, da Getsemane, de BH. Já ouviram falar do pastor Jorge Linhares aqui? A velha guarda sim, né? Provavelmente a velha guarda sim. Ele se tornou um amigo pessoal. E no ano passado, eu tive no Belo Horizonte, eu tive a honra de ministrar um seminário de finanças junto com ele. Numa das igrejas deles, num dos polos da igreja dele. E eu trouxe a primeira palestra, tivemos um coffee break, ele ministrou depois. Eu falei sobre finanças, fomos para o café, e depois do café ele ministrou esse tema. Ainda bem que eu ministrei primeiro. Irmãos, foi violento. 5 princípios judaicos, por que o judeu é próspero e bem-sucedido? Quando ele terminou de pregar, eu falei assim: Jorge, posso andar com o teu livro? E a gente fez uma parceria de eu catar os livros dele, porque é bom demais esse livro aqui, irmãos. Minha esposa já pregou 2 vezes na nossa igreja, o livro inteiro, e foi muito impactante. Você já encontrou um judeu pobre, não? E provavelmente não vai encontrar. Por quê? Porque ele aplica sistematicamente os princípios das Escrituras. Tá? E um terceiro que eu trouxe para indicar é que eu lancei agora, foi meu último livro, um dos últimos lançamentos, que é Educação de Filhos à Luz da Bíblia. 80%, 90% dos problemas que nós temos lá, gabinete pastoral, é casais, e lá tem livro de casais também, e filhos. Ok? Então, educação de filhos, papai e mamãe que está aqui, é para você preencher exercícios. No final de cada tópico tem exercício para preencher. Você lê, escreve, faz exercício, lê de novo, para, faz exercício, lê de novo. É um livro para estudo realmente e para você se aplicar como pai, como mãe. Tem pouquinho de cada um, tá? Então, no final ali, o pastor Cris que veio comigo hoje, é um dos pastores lá da nossa casa, é o líder geral de todo o ministério de ensino lá da igreja, uma bênção. E está nos acompanhando aí. Amém? Bora lá então? Eu vou começar hoje com muito fundamento. Tentar ser o menos enfadonho possível. A gente fazer um catball aqui legal, um bate-bola. A ideia não é só um monólogo, não é pregação, amém? É um seminário. Então, se você tiver qualquer dúvida, levanta a mão, está tudo certo. Não é pregação de culto de domingo à noite. Pastor, não entendi isso, não entendi aquilo. Explica melhor, volta, repete, está tudo certo. Agora, é importante você ter aí alguma forma de anotar alguma coisa. Se não seja papel, caneta, que seja online. Notas do seu celular, do seu iPad, do seu tablet, do seu computador, sei lá o que for. Você catar notas aí, anotar. Porque a tua mente não vai conseguir gravar tudo que nós vamos falar aqui até quinta-noite, amém? E também tem um livro lá depois que você pode pegar hoje e riscar nele mesmo a partir de amanhã, que seria bem interessante para você também. O que eu vou começar falando agora está no capítulo 1 do livro, que é prosperidade conceitual. Eu vou falar de muita base hoje, muito fundamento hoje, como prosperar, etc. e tal, e a partir de amanhã eu nem sei. Não, falando bem sério, eu nem sei porque... orar para saber o que o Senhor quer que a gente grife aqui nessas 2 noites, amém? Então vamos lá. Se tratando de prosperidade conceitual, eu vou começar diferente. Deixa eu medir a febre aqui. O que você aprendeu sobre prosperidade na sua casa? Antes de responder, peraí, eu quero fazer uma enquete rápida. Por que eu estou perguntando isso? Aliás, assim, ó, gente, se você quiser comprar o livro, eu vou fazer uma coisa agora. Enquanto eu estou fazendo essa pergunta, ô Cris,
Ele libera para o pessoal, ele pode pagar depois se quiser, já acompanhando no livro se quiser. O livro é R$40, você pode pagar depois, divide no cartão, divide em 10 vezes de R$4, lá faz se quiser. Mas se alguém quiser já pegar o livro e acompanhar, pode pegar lá atrás, tá? Eu vou dar um minutinho, vai lá. Se você quiser, corre lá, pega, paga depois, tá tudo certo. Agora vamos lá, gente. O que você aprendeu? Para os grandão assim, tá tranquilo. Não precisa não. O que você aprendeu sobre prosperidade? Escuta bem. Agora prestando atenção aqui, gente. Não é o certo. Eu aprendi um conceito certo lá no Michaelis ou no Google. Eu quero saber qual foram as tuas heranças familiares sobre dinheiro, prosperidade. O que você ouviu em casa do pai, da mãe, do vô e da avó. Ainda que você não pratique isso, mas eu quero saber aqui o que veio lá de trás sobre dinheiro. Deixa eu medir a febre do grupo aqui, vamos lá. Quem começa aí? Quem se arrisca? Dinheiro o quê? Que dinheiro vai e vem. Que dinheiro não nasce em árvore. Boa essa. Que dinheiro é para você gastar, desfrutar, liberdade financeira, etc. Beleza. Dinheiro, essa eu nunca tinha ouvido. Dinheiro não leva desaforo. Geralmente eu ouço muito isso. Os pais ensinando a poupa, guarda, ok. Dinheiro traz liberdade. O que você aprendeu em casa? O dinheiro, boa essa, o dinheiro só te respeita se você respeitá-lo. Mas alguém, o que você aprendeu, trouxe de herança familiar? O que seu papai e mamãe ensinaram para você? E você às vezes está consciente ou inconscientemente, ainda acaba duplicando isso, você vai entender isso logo, logo. Dinheiro é para se conquistar através do trabalho e você poder pagar as suas contas. Mais alguém? Ok? Então tá bom. Deu para medir bem a febre aqui? Do que você aprendeu? Por que, pastor, é importante nós começarmos entendendo o que é prosperidade num seminário de finanças? Sabe por quê? Presta atenção. Regra da vida. Escute isso. Assim como eu vejo, determina a forma como eu vou me relacionar com aquilo. Essa frase você vai gravar nesses 3 dias, nem que seja via fórceps. Assim como eu vejo, me relaciono. Vamos repetir? Assim como eu vejo, isso é para tudo na vida. A forma como você vê algo determina a forma como você vai se relacionar com aquele assunto. Ok? Vou dar alguns exemplos aqui. Para alguns, a prosperidade é suja. Sabe por quê? Porque a mamãe falava para os filhinhos em casa, o pai saía do trabalho e pegava o pagamento e em vez de ir para casa, passava na zona, na casa de prostituição, no bar, torrava tudo. Então ficava a mãe e os filhos em casa, numa sofrência danada, numa miséria danada. E a informação que ia tá vendo? O dinheiro é para perdição. O dinheiro é isso. Então a criança cresce, casa, se desenvolve, mas há uma cultura ainda que ela vivenciou lá numa herança familiar, lá de trás, que o dinheiro é sujo. Por mais que ela tenha um pouco de dinheiro agora e se relacione bem com isso, assim como eu vejo, me relaciono. Para outros, a prosperidade é irrelevante. Então, o pai ou a mãe castra o poder de sonhar, de conquistar, de ter dinheiro. Várias perguntas nós vamos responder aqui nesses dias. Para que ter dinheiro? Vou responder. Como prosperar? Vamos responder. Perguntas de $1 milhão, né? Como prosperar nessa terra? Agora, para alguns a prosperidade é relevante. Ou seja, o pai e a mãe trabalharam no seguinte sentido: olha,
Para quê? Não estimulava o sonho dos filhos de ter uma casa melhor, um carro melhor, conquistar, viajar, etc. e tal. Então, a cultura era de subsistência. Alguém falou aqui, trabalha, paga as contas, sobrevive, paga as contas. Nunca estimulou um crescimento financeiro. Então, ou seja, o dinheiro é irrelevante para um bem maior ou para um sonho maior. Então, assim como eu vejo, querendo ou não, querido, você está aí preso em alguns cativeirozinhos, porque finanças é mais espiritual do que você imagina. Mais espiritual do que você possa imaginar. Mas ok, quando nós nos convertemos, e aí você veio para a igreja, você passa agora a aprender alguns conceitos, ou pseudo-conceitos sobre prosperidade, ok? Eu falei aqui de coisas que nós aprendemos lá, vemos carregados, não sei qual é a sua origem espiritual, religiosa, a gente vem carregado de um monte de coisa. Quando a gente chega na igreja, existem alguns conceitos que geralmente estão muito no nosso populês, né? No nosso crentez, na nossa fala, e eles não estão errados. Eu estou falando que, por exemplo, nesses anos de... eu me converti em 96, certo? Comecei no ministério em 98. Então, nesses anos todos, eu estou falando daqueles que eu mais ouvi, e quem sabe você ouviu também. Vamos lá, pelo menos 3 exemplos. Primeiro, prosperidade não é ser rico. Prosperidade é você não sentir falta de nada. Ouviram isso? Está falando o que aqui? A ausência de necessidade. Está errado? Não, problema. Estou falando daqueles que a gente mais ouve. É não sentir falta de nada, ausência de necessidade. Conceito número 2, que eu vi muito. Prosperidade é você ir bem em tudo aquilo que você se propor a fazer. Então, o conceito de prosperidade para esses que ensinaram, eu já ouvi pastores ensinando assim, e corretamente, está ligado que a prosperidade, está afirmando que a prosperidade ela não é somente dinheiro. Prosperidade plena na vida de alguém vai tocar inúmeras áreas. E eu quero falar para vocês, não está no livro, que a prosperidade plena na vida de um homem, eu vou dar aqui, abrindo aspas, ela envolve pelo menos 7 áreas. Rapidamente, eu vou repetir elas aqui. Espiritual, emocional, física, familiar, profissional, social e financeira. Quer que eu repita? Espiritual, emocional, física, familiar, profissional, social, no campo dos relacionamentos, e financeiro. Então, prosperidade é um avanço generalizado em todas as áreas da vida. E tem um outro conceito que eu ouvi muito na igreja também: prosperar é crescer naquilo que se tem, naquilo que se é. É o crescer de dentro para fora, que inclusive se tornou canções aí que nós cantamos muito, né? Então, esses geralmente são os termos de prosperidade que nós mais ouvimos. Ao longo de 20 e poucos anos de igreja, foi o que eu mais ouvi. Mas se nós estamos falando aqui de finanças à luz da Bíblia, não é esse o flyer que estava? Finanças à luz? Se é finanças à luz da Bíblia, gente, a gente tem que ir para onde então? Óbvio. Para entender o que a Bíblia fala no conceito de prosperidade. Porque a primeira coisa que o Senhor ajusta em termos de finanças é o... Porque assim como eu vejo... Se Jesus ajustar a sua ótica, você vai se relacionar com o dinheiro de forma diferente. Tudo começa aí. E às vezes já teve lugares que a gente foi, que a gente ficou 2 ou 3 dias sem sair daqui. Acabou o seminário aqui e só aqui. Porque foi culto de libertação mesmo, cura e libertação de traumas passados, de vivências passadas, porque sem isso não passa para o próximo lado. Ou para o próximo estágio, ciclo ou fase. Ok, então vamos lá, a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento no hebraico, amém? Com algumas inserções em aramaico, ok? E no Novo Testamento, qual o idioma? Grego, certo? Então vamos para os originais, está no livro, no capítulo 1. No hebraico, a palavra para prosperidade é tsalaesh. Se eu errei a fonética, me perdoa, não sou nenhum perito no hebraico. O
que significa a palavra prosperidade? Que ela é a mais usada em todo o Antigo Testamento, lá de Gênesis a Malaquias. A ausência de necessidade, ter sucesso, bons resultados, abundância, frutificação. Então, a ideia de Deus para o seu povo sempre foi abundância. Sempre foi. O que acontece, gente, abrindo aspas aqui, um parênteses, é que nós fomos triturados nas últimas décadas no Brasil nessa área, sim ou não? Quantos mercenários passaram pela igreja e detonaram nesse assunto? Espancando a igreja, roubando a igreja, manipuladores, mercenários. E qual a diferença de um homem ou uma mulher do reino de um mercenário nessa área? Mercenários impõem princípios, homens do reino ensinam. Você vai ser ensinado 3 dias. O que você vai fazer com isso é problema seu daqui. Eu fiz a minha parte. Ok? Então, essa é a diferença. E eu vou dizer uma coisa que eu falo muito para a nossa igreja lá. Não é porque ensinaram errado um princípio durante anos que não tem a forma certa de se fazer pela palavra. Então, você fica preso, às vezes, debaixo de uma má experiência do passado relacionada a finanças e não se abre para o novo que Deus tem para você nessa área. É desafiador? É. Eu ministro finanças há mais de 15 anos. E cada lugar, assim, experiências terríveis e ao mesmo tempo abençoadoras que nós tivemos por causa do nível de resistência com o tema dentro da igreja, principalmente no Brasil, que a gente foi detonado. Detonado com D maiúsculo. Mas vamos lá. Ainda que foi corrompido o tema prosperidade por mercenários, não mudou. Prosperidade continua sendo abundância, bons resultados, tudo isso, para mim e para você, é o que Deus sempre idealizou. Amém? E no Novo Testamento, a palavra eudo, com 2 Os no final, que é praticamente a mesma coisa, gente. Fazer prosperar, ser bem-sucedido, vida bem-sucedida, bons resultados, abundância, etc, etc, etc. Ou seja, a palavra muda do Novo Testamento para o Antigo Testamento, mas a essência é a mesma. Exatamente a mesma. Agora, eu vou abrir outro parênteses, não tem no livro isso. Vou fazendo algumas inserções aqui. Qual que é a diferença? Isso me veio aqui agora. Qual que é a diferença entre riqueza, prosperidade e pobreza? Você sabe? Vamos conceituar isso? O que é pobreza? Pobreza, sim, também, não é só falta de dinheiro. Pobreza é falta de vitória. Pobreza é falta de conquista. Pobreza é falta de avanço. É onde a sua vida está paralisada e não avança para lugar nenhum. O conceito de pobreza é muito mais do que não ter dinheiro na carteira ou no banco. Ela é uma ausência de um todo de Deus. Porque se Deus idealizou prosperidade e abundância para você, quando você não avança, não tem vitória em área nenhuma na sua vida, você vive uma zona de pobreza. Prosperidade o que é? Isso que a gente acabou de definir aqui. Abundância, bons resultados. E o que é riqueza? Riqueza é a multiplicação da sua prosperidade, que também não está só numa conta milionária. É quando as conexões começam a fluir na tua direção. E aí, escute uma coisa, gente. Quando Deus quer abençoar um homem na terra, Ele apresenta alguém. Quando o diabo quer atrapalhar, apresenta alguém também. Então as conexões começam a vir até você. Pessoas de influência nessa terra começam a te procurar. E uma multiplicação extraordinária do teu dinheiro e dos recursos começa a acontecer. Então, esse é o momento que chegou um nível de riqueza na sua vida, que não é só um bolo de dinheiro, aumenta a sua influência geográfica na terra. Entendeu? Eu precisava parar para conceituar isso, porque até pobreza e riqueza a gente entende da forma errada. Riqueza é muito maior do que apenas dinheiro. Pobreza é muito maior do que apenas faltar dinheiro. Então, esse é o conceito de prosperidade. Apesar de que, eu cito no capítulo, no livro, uma coisa bem interessante.
Quando eu estava escrevendo esse manual, olha, gente, eu devo ter lido mais de 100 conceitos diferentes de prosperidade. E eu não me limitei só ao cristianismo. Eu li ateu falando sobre isso, gnóstico, budista. Eu ouvi todo mundo para saber o que falavam sobre o termo prosperidade. A maioria muito parecido, tirando um ou outro linha assim que ficou meio fora, a maioria muito parecido. Agora, se tem um conceito que me chamou a atenção, e eu coloquei no meu livro, eu estava em Guarulhos, em São Paulo, no aeroporto, estava indo para um evento na África, e eu não lembro qual era, acho que era Tanzânia, estava indo para Tanzânia, e eu falei, não sei quanto, 14 horas, só um trecho de Guarulhos, Addis Abeba, na Etiópia, eu falei, vou ler alguma coisa, eu amo ler, passei numa livraria que tinha ali, catando um livro bom, bati o olho no livro de Catherine Ponder, As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Eu me apaixonei por aquele livro, porque Catherine Ponder, ela consegue definir prosperidade de uma forma como eu não tinha achado nas outros 100 conceitos que eu tinha lido. Ela diz assim, que prosperidade é florescer, vicejar. Ou seja, a prosperidade na vida de alguém é essa primavera, esse florescimento. Todos aqueles... As pessoas conseguem contemplar quando esse tempo chega na sua vida, porque você também passa a transbordar sobre elas agora, entendimento, recursos, etc. e tal. Eu achei lindo demais o conceito de Catherine Ponder. Então, o conceito de prosperidade é esse. Agora, como prosperar? Como? Como alcançar a prosperidade? A pergunta que não quer calar. E eu vou te decepcionar agora, ou não, mas te impulsionar também. Eu não sei se eu vou te desanimar agora, ou não, mas a questão é o seguinte, prosperidade não vem com oração e jejum. Machucou? Você pode subir montanha, nem tem montanha aqui, né? Tem? Então sobe um monte aqui em Brasília, e fica 40 dias só na água, jejuando. O que vai acontecer? Vai emagrecer bastante, né? Perder peso, vai ser sensível ao Espírito Santo. Mas também, se não obedecer nada do que ele falar, não adianta de nada. Oração e jejum afina o teu ouvido, traz intimidade, mas se você não obedecer princípios, não funciona. Então, oração e jejum não muda 1 milímetro as tuas finanças. Não sei se eu decepcionei você, mas a pergunta, então, o que muda? Não quer dizer que não é para você subir um monte e orar, deve. Aliás, nós temos algo que o mundo lá fora não tem, a relação com o Espírito Santo. Isso potencializa tudo na sua vida. O que é finanças? Como é que você prospera? Pense aí, quem gosta de pescar. Um barquinho e 2 remos. Ok? Um barco, 2 remos. Remo número 1. Princípios basilares que norteiam finanças e que estão expressos nas Escrituras. O que é, pastor? Dízimo, voto, memorial, primícia, corbãs, etc, etc. E a gente não sabe como nenhum funciona direito, não aplica nenhum direito e por isso não é abençoado. Ou faz instintivamente, mas meio atravessado. Por isso que o livro nós vamos trabalhar um por um, cada um desses princípios. Para você saber operacionalizar agora esse remo 1. Ok? E o remo 2, administração. Porque se você não administrar bem o que Deus te deu, você não vai para lugar nenhum. A Bíblia chama isso de mordomia cristã. Remo 1 e remo 2. E vou ser bem sincero, como falamos agora ali em casa, o mais difícil não é você dar 10%, é gerenciar 90%. Então tem muita gente que Deus está dando dinheiro, administra mal para dedéu, e bota a culpa no diabo, no serafim, no querubim. Deus, não, a culpa é nossa. Só nossa, que administramos mal e muito mal o nosso dinheiro, até porque a gente não tem nenhum tipo de gerenciamento de finanças. 56% dos brasileiros não tem nenhum método pessoal de controle financeiro doméstico. Nenhum. 56% dos brasileiros. É por isso que 77% dos brasileiros estão endividados hoje.
O último dado foi 7,7. 77% da população brasileira está endividada. O que é dívida? Quando não é as contas suas do mês, é quando você passa por outro mês e não conseguiu vencer o mês anterior. Você ficou com uma dívida. Não pagou. Ok? E estão dizendo que esse número aumentou para 81%. Pós-pandemia. Gente, é muita coisa. Mas por que tanta dívida? Se explica muito por causa de quase 60% da população não sabe nem quanto ganha, nem quanto sai, não tem nenhum tipo de gerenciamento pessoal. Gente, eu estou falando de o bom e velho Excel, que eu uso muito e gosto. Cadernão mesmo, aquele assim que meu pai usava, né? Escrevendo na mão a saída, ativo e passivo. Ou, gente, a nossa geração aí mais globalizada, Apple Store, Play Store, tem inúmeros aplicativos de graça hoje que você pode controlar as suas entradas e você saber. Gente, só um exemplo aqui, não era o objetivo hoje, mas só um exemplo. Tinha um menino que veio me procurar e falou assim: pastor, eu sou dizimista, faço as coisas, o diabo está me pegando, só pode, que não sobra nada. Eu falei: tá, toda pessoa que eu vou fazer uma mentoria em finanças, eu não olho primeiro quanto ela ora e quanto ela jejua, eu olho se ela está aplicando os 2 remos. Isso não te explica algumas coisas no mundo espiritual, não? Por que tem ímpio prosperando e crente miserável? Porque não está ligado à oração e jejum, está ligado a princípios. Então eu conheço ateu que oferta em missão. O meu irmão, pastor Anderson Estel, que pastoreia uma das minhas unidades, bêbado, chegava em casa travado, cruzando as pernas. Eu me lembro aos domingos de manhã, eu e a minha mãe tá indo para a escola dominical. O meu irmão chegava da balada no mesmo horário. Oi, onde é que vocês vão? Estamos indo para a igreja, mano. Ele fala assim: pera aí. E ia assim, ó, se arrastando por quarto. A minha mãe: meu Deus, onde eu errei com essa criatura? Aí ele vinha com um envelope: leva o meu dízimo na igreja, isso aqui é de Deus, não é meu, aqui não é meu. Ele foi 5 anos dizimista sem ser crente. Pensa num cara, foram os únicos casos, poucos na vida, que eu vi primeiro converter o bolso para depois o coração. Raros casos que nós vamos encontrar na história. É isso. Resultado: meu irmão sempre foi um cara próspero em tudo. Se a igreja precisava trocar uma lâmpada, ele ouvia assim no café: que lâmpada é essa? Não, estamos trocando as lâmpadas da igreja. 3 é minha. Ele não sabia nem quanto dava. 3 é minha, que eu tenho que semear, ele falava. Cara, o cara dava um banho em crente. Aí um cara prosperando, porque bota princípio, e um excelente administrador. Sempre foi, meu irmão, um excelente administrador. Aí olha só, o cara botou o remo 1, colocou o remo 2. Hoje ele tem um patrimônio milionário. E os crentes na igreja, na sofrência, porque não aplica nem remo 1 nem remo 2. Aí eu peguei esse menino. Tá, o diabo está me pegando, tá, vamos lá. Querido, como é que está o remo 1? Daí o remo 1 ele estava bonzinho. Não, pastor, eu sou dizimista, oferto, estou fazendo a semente memorial, fiz até um voto aqui. Eu olhei para o remo 1 dele, cara, não está ruim. Está bom o remo dele? 1 aqui. Vamos para o remo 2. Quando eu cheguei no remo 2, achei o buraco. Tá, tu tens algum controle financeiro? Não. Então você vai agora pegar do dia 1º ao dia 30, você vai anotar tudo. Nós pegamos, ele começou a identificar o furo. Era de 700 a 800 reais negativo todo mês. Ele me volta 40 dias depois, apavorado. E assim: pastor, eu gastei 350 reais de coxinha, Coca-Cola. Mas assim, ó, eu não sabia que dava tudo isso. Só quando eu somei o lanche aqui na rua, para no posto, abastece, pega a coxinha, pau, pega lá, uma salsicha empanada, pega o pastel. Quando eu somei, pelo amor de Deus, pastor, deu, acabou. Chega, toma um café na empresa, almoça, acabou. Em 2 mudanças de planilha, ele saiu do negativo e foi positivo.
E não é o diabo, não é o querubim da guarda, não é nada disso. É só um encaixe, foi só um ajuste financeiro rápido. Porque você prospera com remo 1 e com remo 2. É isso. Isso nos ajuda muito. Eu vou aqui mudar. Então, assim, prosperidade conceitual é isso. Se esforce. Agora, pastor, tá bom, eu entendi que para prosperar é o remo 1 e o remo 2. Mas não sei como faz. Então, vai buscar conhecimento, vai buscar... amanhã eu vou passar uma ferramenta bem bacana para vocês, mas o livro já vai ajudar muito a você conhecer como fazer um voto certo, como tem gente fazendo voto errado, meu Deus do céu. Como você fazer um memorial da maneira correta, como você operacionalizar o teu dízimo da maneira correta, e etc, etc. Coisas que nós não sabemos fazer na intensidade que deveria. Você ajusta aqui, ajusta ali, você vai sair do buraco mais rapidinho, você não tem noção como. E muito rápido. Não é pouco não, é muito. Aí, veja só. Aí nós ainda temos o Espírito Santo, cara. Que nos dirige, nos direciona. Faz isso, filho, faz aquilo. Não investe aqui. Ou seja, aí nós largamos de goleada na frente dos ímpios. Que não tem o Espírito Santo, não tem a presença. Então era para a gente estar muito, mas muito mais na frente. Mas muito é com muito mesmo. Ok. Eu quero falar agora, dá para passar textos aqui? Atrás dá, né? O pessoal tem texto? Se você tiver a RC, eu vou ler na RC. Não sei se tem a Almeida Revisada Corrigida, ou a ARA, enfim. Ou se nem a RC, nem a ARA, pode ser na CEF. Eu quero falar um pouquinho da figura de Mamon. Ainda hoje. Acho que dá tempo para isso. Então vamos lá. Acho que dá, né? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Vamos lá. Texto conhecidíssimo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Você que trouxe sua Bíblia, versículo 10. Nós vamos ler juntos aqui também. Eu passei rapidamente a prosperidade conceitual, mas que deu para você entender bem. Vocês têm Almeida, não? Pode ser mesmo também. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé, se afligiram com muitos sofrimentos. Então vamos lá, gente. O problema é dinheiro? Pode ser, pode ser. Pode ser. O problema é o dinheiro? Fala aí, gente. Nunca foi. O problema é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro caracteriza um pecado que tem nome e sobrenome. Eu já vou chegar lá. Não é heresia não, tá? Eu vou provar na Bíblia para você. Por que a batida sempre, a pancada sempre é nessa questão do amor ao dinheiro e não do dinheiro? Porque o dinheiro, sendo bem utilizado, com a motivação correta e o princípio correto, vai ser abençoador para a sua vida, sim ou não? Muito, muito. A questão do amor ao dinheiro, o dinheiro é tão sério na nossa vida, por quê? Porque dinheiro na minha vida e na sua é uma questão de senhorio. Escute, o problema está no senhorio. E como já dizia um estudioso no Brasil, o dinheiro é um excelente escravo, mas um péssimo senhor. Um excelente escravo, mas um péssimo senhor. Então, se tratando que dinheiro na minha vida é uma questão de senhorio, o negócio fica mais embaixo. Bem mais embaixo. E Jesus, ele vai trazer isso com muita clareza. Um dos seus sermões mais célebres, nós vamos ler esse texto junto, vale a pena. Mateus capítulo 6, versículo 24. Vamos lá. Mateus 6, 24.
podereis... Não tem o início? Início do texto. Isso. Veja só. Ninguém pode servir a dois senhores. Primeira regra hermenêutica aqui, básica. Mamon é o único pseudo-deus na Bíblia que Jesus chama de Senhor. Pesado, hein? O único pseudo-deus que Jesus chama, pseudo porque ele é um derrotado, mas assim, que Jesus chama de Senhor. Não podereis servir a dois senhores. Ou você odeia um e ama outro, ou se dedica a um e despreza o outro, e aí na próxima parte, você não pode servir ao mesmo tempo Deus e a Mamon. Ou depende da versão de Bíblia que você tem, Deus e as riquezas. O que Jesus está deixando claro aqui? Que dinheiro na minha vida e na sua é uma questão de senhorio. Ou ele domina você, ou você domina ele. Simples assim. Quando o meu coração é dominado por Mamon, vai caracterizar um pecado muito falado na Bíblia, e que eu falei que ele tem nome e sobrenome, mas é só uma metáfora, né? Uma brincadeirinha. Então vamos lá no texto onde tudo é para a Bíblia, amém? Efésios capítulo 5, versículo 5. Vamos lá. Efésios capítulo 5. Efésios 5, 5. Aqui é uma lista de pessoas que não vão herdar o reino de Deus. Ele vai falar, olha, nenhum fornicador. Acho que fornicação você sabe o que é, né? Não precisa eu explicar, né? A diferença de fornicação e adultério, ok? Ok, né? Nenhum fornicador, nenhum impuro. Você pergunta para os seus pastores, amém? Nenhum impuro, para a gente ganhar tempo. Nenhum avarento. E quando chega em avareza, vírgula, na qual idólatra? Então, avareza é o quê? Por que avareza é idolatria? Porque dinheiro na minha e na sua vida é uma questão de senhorio. Você entendeu agora? Como tudo na Bíblia se fecha. Tudo se conecta. Um texto em cima do outro, conectando um ao outro. E esses tipos de pessoas não têm herança no reino de Cristo. Então tem muita coisa que vai te roubar da eternidade com Deus. Uma delas é a avareza, tá? Por isso o scanner tem que estar passando o tempo todo em você. O tempo todo. Avarentos não vão herdar o reino de Deus. Sabe por quê? Porque o avarento já escolheu qual é o seu senhor. Mamão. Eu não sei você, mas isso me apavora. No sentido, me apavorava. No sentido de, o tempo todo está passando um scanner. Senhor, que não haja em mim nenhuma influência ou nenhum domínio de mamon para que eu te possa servir, eu possa servir-te na integralidade. Agora, umas questões de dados curiosos. É um assunto que é tão falado na Bíblia, tão falado, que nós não temos nem noção de tão quanto ele é falado. Veja só, a Bíblia possui mais ou menos, acho que isso está no seu livro, no capítulo de número 3, mais ou menos uns 300 livros sobre angelologia, há mais ou menos uns 300 versículos sobre anjos, uns 500 falando sobre amor e as suas variantes, uns 700 versículos falando sobre fé e fidelidade e as suas variantes, e 2.350 e lá vai pedrada falando sobre dinheiro e riquezas. É o assunto mais falado da Bíblia, e o que está em segundo lugar está lá embaixo, comendo poeira. Você entende isso? Não quer dizer que é o mais importante. O mais importante é a salvação em Cristo Jesus, amém? Eu estou falando que temática abordada na Bíblia, dinheiro é o mais disparado. E, gente, se é o mais disparado falado, a gente precisa conhecer do assunto. Por que aconteceu com a geração atual? Muito mercenário. Pastor é ladrão, todo pastor é ladrão. Dinheiro é lugar para roubar. Já viram isso? E o que aconteceu? Eu não quero nem saber desse assunto.
e por isso vive uma vida sem avanços, como Deus gostaria que você avançasse. Eu fui assim durante muito tempo. Porque o meu pai, ele foi triturado numa igreja neopentecostal. Assaltado, roubado. Em todo sentido que você possa imaginar. Eu vi o meu pai ser detonado dentro de uma igreja nessa área. Eu, como filho, o que acontecia? Fui para o evangelho, virei pastor, eu pregava, qualquer assunto poderia pregar. Mas quando chegava a finanças, Deus me livre. Nunca, pastor, jamais. Porque eu ainda tinha o trauma vindo do meu pai. Até que eu tenho um encontro com Deus que me liberta. E foi algo, a história é longa, e que vira a chave na minha vida. E vira tão forte que eu entendo, eu preciso compartilhar isso com o maior número de pessoas que eu puder na vida e no mundo. Porque assim como o Senhor aprisionou a minha família, por causa de uma fratura exposta dentro de uma igreja, o que eu mais encontro em mais de 15 anos é gente fraturado dentro da igreja, que decidiu não encarar a sua dor e a sua fratura, decidiu tratar com indiferença apenas o tema. E tratar o tema com indiferença não vai te levar a lugar nenhum de cura, de plenitude. Ou você encara as suas mazelas. Gente, quando era um momento de oferta no culto, chegava a me doer os ouvidos. Porque vinha o meu pai, vinha, meu Deus, os ladrões estão de novo aí. Sabendo que meu pastor era um homem de Deus. Mas era um trauma, algo estabelecido lá de trás. Para você ver como é forte e como o mamon nos aprisiona em cativeiros espirituais nessa área. Seja livre em nome de Jesus, amém? Livre. Livre em nome de Jesus. Das 40 parábolas que Jesus escreve, alguns vão falar 38, 40, enfim, das 40, no Novo Testamento, sabe quantas ele citou o tema dinheiro e recursos? 16 de 40. É muita coisa, irmãos. É muita coisa, percentualmente falando. Ou seja, Jesus falou demais sobre esse tema, bateu demais nesse tema, porque é um tema que, infelizmente, nós temos muita dificuldade. Tirando o meu irmão, pastor Anderson Estel, que foi um dos únicos na vida que eu vi converter o bolso primeiro, depois o coração, a maioria converte o coração e o bolso lá 300 anos depois. E por isso é que não consegue experimentar o favor de Deus de uma maneira tão extraordinária como Ele gostaria de que você fluísse. Em níveis maiores, em proporções maiores. Então, se você aplicar. Tem que horas que eu vou? Tem que horas que eu seminário, pastor? Até as 10? Até tempo, então. Até as 10 para meia-noite, né? Até aqui. Não, até onde a gente tiver 10 horas, a gente para e continua depois. Não sei. Quando você coloca o Remo 1 e o Remo 2, qual o resultado? Prosperidade. E se você for obediente na prosperidade, riqueza. Porque tem isso ainda. Ser obediente na prosperidade te leva à riqueza. A questão é que a gente não é muito bom de obedecer, ou obedece pela metade. E vou dizer mais uma coisa, é ser rápido na obediência, porque a gente também é procrastinador de plantão. Deus manda fazer uma coisa, será? Fica nessa viagem. Se a porta abrir do lado direito, eu vou entender que é Deus falando comigo. Se chover às 7 da manhã, eu vou entender que é Deus falando comigo. Quem pede um monte de sinal para Deus, de confirmação, é porque é raso no relacionamento com o Espírito Santo. Se você é profundo com o Espírito, basta ele falar uma vez só e você vai obedecer. Não precisa de 10.500 confirmação. Somente quem é muito raso. Aí precisa que aconteça alguma coisa muito doida mesmo para você saber que é Deus falando. Você entende? Então vamos lá. Se você aplicar os 2 remos, e você vai aplicar e vai dar certo, amém? Aí o salmista Davi, ele dá um conselho. O conselho de Davi é bacana, gente. Salmo 62, versículo 10. Vamos lá. Salmo 62, 10. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina.
Se as vossas riquezas aumentarem, vão em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Crê que é uma virada de chave para a sua vida? Que é um novo tempo, uma nova estação? E não é mensagem positivista, não. É crer com confiança no Deus que nós servimos, amém? Se as suas riquezas aumentarem e vão em nome de Jesus, só faz uma coisa, meu irmão, por favor, em nome de Jesus, não ponha nela o coração. Porque o dia que você pôr nela o coração, o senhorio se inverteu. E dinheiro na minha vida e na sua é uma questão de... Você está entendendo, viu? Você é rápido, viu? Você é ligeiro. É isso aí. O único conselho aqui é, pelo amor de Deus, você pode andar de Ferrari, ter 1 milhão na conta, está tudo certo, desde que o seu coração não esteja nisso. Que seja para servir o propósito. O dinheiro é um excelente escravo, mas um péssimo senhor. Aí Jesus, mais na frente, ele vai trabalhar uma parábola que eu acho fantástica. Saindo do conselho de Davi, né? A parábola do semeador, gente do céu, ela é tremenda. Você já deve ter ouvido ela, né? Um semeador saiu a semear, ok? Essa é antiga, né? E a semente caiu em 4 solos. 4. Vocês lembram qual é os 4 solos, não? Uma caiu à beira do caminho. A outra caiu... Onde? Nas pedras. A outra caiu entre os espinhos. E a outra caiu em terra boa. Você lembra cada um desses aí? É difícil lembrar de tudo assim, né? Mas Jesus, ele fala dessa parábola. O povo não entende direito. Ele vai explicar um secreto para os discípulos. E tem um solozinho daquele que me chama muita atenção. Vamos a ele. Mateus capítulo 13, versículo 7. Vamos lá. Mateus 13, 7. Aquela que caiu entre os espinhos. Então, os 4 solos, à beira do caminho, pedra, entre os espinhos, e a última, uma terra fértil. A que caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram. Ok, aqui. Os discípulos não entenderam nada. Mas, você lembra qual é a resposta, ou qual é o significado desse solo? Se você não lembra, vamos relembrar juntos. Está no versículo 22. Vamos relembrar junto o que é esse solo. O que foi semeado dos espinhos é o que ouve a palavra, como você está ouvindo aqui hoje, amém? Como você ouve domingo do seu pastor, você ouve a palavra, lê. Mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. A riqueza seduz, irmãos? Sim ou não? Sufocaram a palavra e tornou essa pessoa agora infrutífera. Isso foi um choque para mim quando eu li a primeira vez essa parábola. Foi o dos solos que mais me impactou. Porque a pessoa ouviu a palavra, recebeu de bom grado, mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Então eu fico perguntando para Deus o tempo todo: Senhor, eu posso acessar isso? Isso vai roubar o meu coração? Não vai? Isso é protetivo para você. Eu me lembro uma vez, eu já tive tantos carros de... Não, carro eu já perdi as contas de quanto eu dei de oferta. Dei, ganho, recebo, dou, vai, vem. Relógios... O pastor Cris aqui, que sabe que eu não falo isso por vaidade, por favor, mas num seminário, só porque é de forma pedagógica, simples, pedagógica. A gente trocar experiências, amém? E não vou falar dos outros, eu nem sei o que os outros fazem, eu vou falando de mim. Os meus erros, os meus acertos, amém? Está tudo certo. Eu já devo ter dado mais de 1000 relógios. Já passou de 1000 faz horas. Às vezes eu dou 1, 2, 3, 5 por semana. Ganho, dou, o pessoal traz de... Porque é muito profético 2 coisas na vida de um homem: carro e relógio. Carro geralmente marca transição de estação ministerial. Toda vez que eu transicionei ministerialmente, pum, carro ficou. Toda vez que eu transicionei, pum, carro ficou.
E relógio também ativa. Relógio, quando eu libero, quando eu recebo, fala de uma aceleração no tempo que eu estou vivenciando. Passa muito o relógio da minha mão, mas é muito mesmo. Mas também, às vezes, eu não chego nem para casa, já, enfim, nessa liberação de tempo, etc. e tal. Agora, tem coisas que eu quero acessar que eu pergunto para Deus se eu posso. Se é para mim, eu preciso ser fiel, ser um bom mordomo, amém? Esse cuidado protetivo do Espírito, você com o Espírito Santo, vai te proteger no sentido de que as riquezas não venham sufocar você e você entra num consumismo desvairado e as riquezas, as marcas, as viagens. Irmãos, eu estava pregando nos Estados Unidos agora, aí estava pregando em Lowell, perto de Boston, agora, faz uns 15 dias atrás. Mas não tem mais vislumbre para mim isso. Já teve no início, confesso que teve um pouco, quando comecei a viajar pelas primeiras nações, meu Deus, Suíça, meu Deus. Hoje em dia, me ofereceram lá na terça-feira, vamos passar um dia em Boston inteiro? Eu falei, não, deixa eu ficar orando no quarto. Não fui. Porque já não é mais isso que rouba o meu coração. É claro, gente, que vai ser um momento de você visitar alguma coisa. Você também é gente, amém? Não é para você ser um robozão. Mas eu estou falando que não é mais o que seduz. O que rouba. Então eu falo isso, por favor, sem vaidade nenhuma. Está pregando na Suíça, ou lá no bairro Limeira, lá para dentro de Brusque, claro. É a mesma coisa, cara. Semana que vem eu vou no Tocantins, nós temos 4 igrejas filhas lá. Bom, eu vou no meio de uma Saara lá no Tocantins, que eu vou te dizer, irmãos. É umas cidades que eu acho que é a África brasileira, está lá dentro. Eu sou apaixonado por aquilo. Não se trata de... As bênçãos não podem sufocar você e acrescentar dores, como diz o texto salmista. Elas têm que ser plenas, amém? Então aqui é um bom aviso de Jesus nessa parábola. E o resultado é, ficaram infrutífera. Quando você começa a ser seduzido pelas riquezas, infrutibilidade, improdutividade é a consequência imediata. Você não passa mais a ouvir o Espírito como deveria, não passa mais a se movimentar pelo Espírito como deveria. A questão de Mamon é tão severa, eu vou contar um testemunho aqui, é interessante. Esse é bem interessante. Está ligado a um relógio. Eu estava em casa e me liga um apóstolo que estava vindo dos Estados Unidos, amigo meu. Ele falou assim, pastor André, você está em casa? Estou. Posso passar um dia e meio contigo? Eu falei, vem. Foi lá para casa. Sentou, não vi ele há muito tempo. Ele estava vindo de uma série de ministrações nos Estados Unidos. E tal, conversa vem, conversa vai. De repente ele chega para mim assim, ó. Eu falei, ó o quê? Eu falei, tá. Relógio, eu falei, bonito. Olha de novo. Eu falei, tá, criatura. Ganhei de um bispo em Atlanta, sei lá onde. Eu falei, parabéns para você. Eu não sei o que, ele estava forçando a conversa, daí ele falou assim, $4.000. Eu vi ele pagar, eu falei, não tinha coragem não, porque a gente já faz vezes 5, né? 20 mil. Falei, tá bom, né? Alguns têm coragem aí e tal. Tá bom, ok. E ele, bonitão, não, mas realmente era bonito, era um bulova, assim, bonito, era bonito, pastor. Realmente tem que tirar o chapéu. Aí foi dormir, beleza. Conversamos, foi dormir. Eu, no outro dia de manhã, preparando um cafezinho para ele, ele sai do quarto com um bico desse tamanho. E eu já sei. Falei, cara, a cama estava legal? Faltou alguma coisa? O ar, a cama, você estava bem? E ele não falava. Eu comecei a ficar preocupado, gente. A gente tenta receber da melhor maneira possível. Eu falei, o que deu errado aí essa noite, cara? Eu falei, aí ele, quando ele falou e conseguiu falar, ele, Deus mandou te dar o relógio. Eu falei, então dá, criatura. Mas qual que é a dificuldade? E ele, mama, pensa na sofrência. Parece que arrancou um pedaço de um rim, de parte de tudo, assim, do esôfago, arrancou tudo dele. Ele deu assim,
Mas eu já tinha me mandado no dia anterior formatar um iPad e dar para ele também. Eu falei, não, também tem um presente para você. E Deus mostrou o propósito, mas ele pegou e não gostou. Gostou, mas não deu, porque a dor estava grande. Tá, ele me deu aquele relógio. Primeira viagem com ele, 15 dias depois, eu estou em João Pessoa, na Paraíba. É paraibano, hein? Não? Terra boa? Estou pegando numa sede de uma grande igreja nacional, 3.000 pessoas. Estou pregando sobre as 7 leis da liberalidade, que eu quero ver se eu prego amanhã ou depois. É muito legal você entender as leis régias da liberalidade. Top. Estou pregando aquilo, mas estou pregando há 45 minutos e as pessoas estão olhando para mim com a cara de coruja assim, irmão. Eu suando, transpirando, que nem um doido. E não vai. Assim, era um silêncio tão sepulcral que se entrasse um pernilongo do lado, assim, acho que era o efeito de um helicóptero dentro da igreja. Tamanho silêncio. E eu já não estava aguentando mais. E aí o que você vai pensar, pastor? Estou em pecado. Aonde eu falhei, onde eu pequei essa semana, o que eu errei? Errei a mensagem, errei a geografia, não era para estar aqui. E a gente já começa a pregar e pensar um monte de coisa. E uma hora que eu pedi para abrir um texto, eu baixei a cabeça e falei, Senhor, o que está acontecendo? E foi uma das poucas vezes na vida que eu tive uma teofania audível. Ouvir a voz de Deus audivelmente. Sabe o que eu ouvi? Mamon reina aqui. Pensa no choque que você leva. Não, já não prestei mais ali. Então eu entendi o que estava acontecendo em toda aquela geografia. Continuei pregando, agora desesperado, já não era nem mais apavorado, agora era desesperado. Quando pedi para abrir mais um texto, o que eu faço? E o Senhor falou, você vai pegar o relógio. Eu falei, já. Primeira viagem. Você vai tirar, vai dizer quanto custa e vai dar para o pastor da igreja. Eu nunca tinha feito isso. Deus, mas e depois? Ele falou, primeiro cumpra a primeira parte, afobado, depois você mostra a segunda. Então eu falei, tá bom. Eu falei, para tudo. Esse relógio eu ganhei 15 dias atrás, contei a história, custa $4.000. O pastor é seu. E o pastor, o bispo lá, ficou assim, ó. É seu, pastor, é seu, pode pegar. Depois eu fui descobrir na janta que era um sonho dele ter esse relógio, dessa marca, desse modelo, só que eu nunca tive coragem de comprar. Também, né? Meio carinho, né? Vale um carro aí, né? Também não devia ter essa coragem toda. Enfim, né? R$20.000 para quem ganha 2 milhões por mês não é nada. Depende da cultura ou a essência, a frequência que a gente vive. Enfim. Para mim é muito. E aí dei para ele. Voltei para o meu lugar. E agora? Não tem parte 2, parte 3? E o Senhor falou assim, ó, senta. Era aqui assim, parecido, só que bem mais alto. Senta e pede para as pessoas agora repetirem uma nas outras o gesto. E não prega mais. Então, gente, eu falei, não prego mais. Sentei, repitam um nos outros. E cruzei os braços. 3 minutos de um silêncio sepulcral. Eu olhando para 3.000 pessoas, 3.000 pessoas olhando para mim. Eu vou apanhar aqui hoje. E esperando. E todo mundo esperando. Quem quebrou o silêncio foi o filho do pastor. Ele pegou um Rolex, tirou do braço, e ele não deu para o diácono, ele jogou no peito, pega! Bom, matou o cara com um Rolex no peito assim. Pega! Quando ele faz isso, explode. As pessoas começam a levantar, arrancar brinco, arrancar cinto, arrancar tênis, arrancar dinheiro, e começam a jogar uma nas outras, e pegar assim. Bom, aí virou um faroeste, assim, virou
Um cenário que eu fiquei olhando aquelas 3.000 pessoas, uma se amontoando em cima da outra e passando por cadeira, e arrancando o brinco e dando, uma chamando a outra, dando tênis, arrancando tudo, e arrancando dinheiro, e uma pedindo. Irmão, foi uma loucura. E quando eu estou ali, Senhor, o que é isso? E o que eu faço? Ele falou, agora vai para casa, acabou. Mamon foi destronado com o dar nessa noite. Com o dar. Agora, sabe o que me chamou a atenção? Enquanto eu vi aquilo tudo apavorado, sai uma senhorinha lá de trás, andando. Tudo. Ela vem na terceira fila assim, ó. Ela arranca os brinquinhos dela e dá na mão de uma jovem. Quando ela termina de fazer a oferta dela, ela sai pulando, falando em línguas. Jogou lá no fundo. E aquilo me chamou a atenção. Eu fiquei olhando a senhorinha pulando, e blão. E eu prendi a atenção nela, que chamou a atenção realmente. Na janta, depois, o pastor estava, meu Deus, o que foi isso? Eu falei, pastor, também não sei, mas foi doido, mas alguma coisa rompeu aqui, mas muito forte hoje. E você viu aquela senhora? E eu falei, essa eu vi. Minha tia. 8 anos ela ora incansavelmente para receber a dádiva do falar em línguas. E ela só recebeu quando o Mamon foi destronado na vida dela. Então escute uma coisa. Aquilo que eu falei ali, antes de vir para o culto. Mamon não aprisiona somente dinheiro e recursos, mas habilidades naturais, vocacionais e frequências dos teus dons espirituais. Quando ele é destronado, até a frequência dos teus dons aumenta e multiplicam. Numa frequência muito maior. Por isso que a guerra com o Mamon não é apenas no campo do dinheiro, é no campo da plenitude. Por isso que Jesus fala, não poderei servir a 2 senhores. Você ama um, odeia outro, se dedica a um e despreza outro. Agora é até interessante que no dia seguinte, quem conhece Paraíba lá, eu fui pregar quase que é uma favela, parecido com uma favela, da própria organização, daquelas igrejas lá. Estava na sede num dia, fui na favela no outro. Eu fui entrando nas bocadas acima, uns negócios estreitos, gente encarando assim. Eu falei, ô bispo, isso aí é seguro? Estamos em casa. Os vidros baixados, os caras olhavam, eu fiquei armado. Você conhece o contexto de comunidade, favela, né? Até que abre assim um lapso, a gente entra, a igreja dele está lá. Um lugar para 100 pessoas, tinha 300 lá amontoadas. E um fogaréu. Nada a ver com o culto do dia anterior. Eu já me joguei no chão, já rolamos lá e foi uma loucura. Aí quando acabou aquela doideira toda, depois de pregar, o pessoal já tinha tudo ido embora. Estava conversando com o pastor no altar. E mais o pastor local da igreja ali. Um diácono bate assim nas minhas costas. Tem uma senhora te esperando, faz um bom tempo lá. E eu falei, cara, por que você não me avisou antes? Eu já teria, né, ido e tal. Mas ok. Eu cheguei na porta, eu acho, não perguntei a idade. Ela tinha perto de 80 anos. 70 e pouco, de certeza. Uma senhorinha. Aquela igreja que eu fui muito pobre. Não pobre em Deus, né? Carente, assim, a gente via de recursos, etc. e tal. O pessoal dava para ver, muito simples, muito pobre. E aquela senhorinha vestida uns trapos, assim, literalmente. Ela chega assim. E a pergunta que não quer calar, para ela, o que eu posso te ajudar, senhora? Ela, citou Gálatas 6. Eu falei, não, você não vai fazer isso. Conheço o texto. Não. Ela, não. Nenhum homem de Deus passa por mim sem que eu... E me abençoa sem que eu faça algo. Eu falei, para... E a gente é orgulhoso, né? Eu falei, para de bobeira. Como a gente diz no sul, para de bobiça. Tu para de bobiça. Quando eu quis já pegar no braço dela assim, separa o Espírito Santo assim,
Cala a boca, orgulhoso. Tem ofertas na vida de uma pessoa que giram a chave de uma história. Eu estou girando a chave da vida dela agora com essa semente. Aí eu dei um passo para trás e falei: o que a senhora quer fazer? Ela botou a mão assim na sainha dela. Eu vou te dar tudo que eu tenho, é a minha janta de hoje. Tudo, literalmente tudo. E sabe o que ela me deu de oferta? Uma bala de goma. No sul a gente chama de balinha de goma. Jujuba. Era uma jujuba que era a janta dela naquela noite. Ela arrancou. É tudo que eu tenho, pastor. Eu peguei aquilo, orei com ela, olhei para uns diáconos ao redor assim, tipo assim: socorre essa mulher, pelo amor de Deus, acha alguma coisa para ela comer e tal. E eles levaram, eu creio que eles fizeram isso. E eu fiquei 2 dias com essa jujuba na mão, irmãos. Não sabia se eu comia, se eu lançava na parede, se eu não sabia. Mas depois de 2 dias eu comia, eu tinha que comer. Tinha que cumprir o propósito dela. Mas ali o Senhor falou comigo assim: ó, não há ninguém tão miserável nessa terra que não tenha nada o que compartilhar com o próximo. Na verdade, nós nos escondemos atrás da nossa avareza. Porque Deus não é a nossa prioridade. Eu estou pregando uma série de mensagens lá em Brusque, 4 domingos sobre a cultura do resto. O resto que eu entrego para Deus no campo espiritual. Esse domingo agora foi o resto no campo financeiro. Domingo que vem agora, Dia das Mães, vai ser o resto que a gente dá para a nossa família. E a apóstola Carol termina no último domingo sobre a cultura do resto no campo do serviço, do chamado. A gente sempre deixa Deus por último. Até quando a gente pega o nosso salário, a gente paga tudo. E se der, eu dizimo. Porque Deus na sua vida não é prioridade, é o resto. E aí 1 Samuel capítulo 2, versículo 30 vai dizer, pode até botar o texto: eu honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Porque Deus não é a nossa prioridade. Ele não é. Agora deixa eu falar uma coisa. Amanhã eu vou orar, eu quero ver se eu entro em algumas... Gente, eu não sei nem o que eu faço amanhã, mas tudo bem. Não vou prometer coisa que eu não sei, porque eu nem que eu vou fazer. Mas enfim. Dentro de uma dos remos, existe a cultura de memoriais. Eu me lembro que na cena eu comecei a pregar isso lá atrás. Lá atrás, quando eu congregava lá ainda. Desde aquela época, implantando a cultura de memoriais. Pastor Casas é meu pastor também. Então por isso que a gente está em família, amém, irmão? Tudo irmão. Aleluia. Ele chegou a ser meu líder de jovens, então faz tempo, né? Vou entregar a idade aí. O que acontece? Vamos lá, até perdi o que eu ia falar agora. A gente começou a implantar a cultura de memoriais. Então entenda uma coisa: quando uma igreja propõe algo, vamos fazer 3 finais de semana de cura e libertação, sei lá, remissão, qualquer coisa assim na vida. O que está sobre a igreja? Que nuvem que está sobre a igreja? Até os anjos que estão operando são agrupamentos de anjos específicos dentro daquela área que está sendo tocada e falada, amém? O mundo espiritual é mais real do que você imagina, irmão. Se você não crê, amém, mas estamos tudo amigo. Então a frequência é a mesma. É um rio de libertação, de cadeias e grilhões que vão caindo por terra. Às vezes nós estamos agora fazendo um seminário de família, o que eu e a Carol fazemos muito, casais de família e tal. Então você vai ver que ali agora está um movimento na igreja de reconstrução conjugal, de o pai inclinar o coração para o filho para o pai, e ali abismos de relacionamento diminuindo, e glória a Deus por isso. Então há naquele momento uma nuvem deliberada e eu preciso me mover em cima daquilo. E quando se trata de finanças, não tem como você estar debaixo de uma nuvem dessa e não se mover. Qual o problema dos mercenários que nós encontramos por aí? Fazia o seminário de 3, não sei se você já teve isso na sua história. Seminário de 3 dias de finanças. Primeiro dia, Disneylandia, playground, só na aleluia. Segundo dia, o golpe vinha e o envelope roxo, amarelo, azul dava na sua orelha com força. E no terceiro dia, o arrastão vinha, aleluia, não era assim? Ok, esses caras eram mercenários.
E estavam ali mais para roubar a noiva, assaltar a noiva. Agora, não significa que não existe a forma certa de se fazer. Não tem como você estar debaixo de uma nuvem financeira, de um Espírito te ministrando 3 dias, e você não se movimentar debaixo disso. Não tem como. Nem que você não queira. Então, o que eu aconselho? Aconselho é um conselho de um amigo. De hoje até quinta-feira, comece a orar a Deus sobre o que Deus quer que você libere. E às vezes pode ser para o irmãozinho que está do seu lado aí. Porque essa é a beleza do reino. Não é um homem manipulando, mas é o Espírito falando e você obedecendo. Essa é que é a beleza de finanças. Essa é a beleza do reino em finanças. Eu não tenho dúvida que pode ser a sua bala de goma que pode mudar a sua história financeira. Levante um memorial pelas suas finanças nesses 3 dias. Ou prepare no último dia. Se der tempo, eu falo um pouco sobre a cultura do memorial amanhã. Mas você já sabe, vocês já praticam isso aqui. Eu sei disso. O pastor faz memoriais, levanta ofertas, enfim. Ele e a sua casa praticam isso. Eu sei que você deve praticar também, amém? Mas eu estou falando de, chega um momento na nossa vida que é necessário eu dizer basta. Até que eu tive travas, até que eu tive medos, até que eu tive temores. Mas eu entendo que em Cristo eu posso viver numa frequência nova. E aí, para grandes ações, grandes sementes. E tem coisas que Deus Ele que vai falar com você e vai pedir de você nesses dias. É Ele. É Ele. E tu acha que eu vou ficar de fora? Todo seminário de finanças eu participo também. Então toda semana eu estou fazendo uma doideira junto. Às vezes são coisas que não tem nem valor financeiro, mas tem espiritual muito forte. Outras de um grande valor financeiro, não importa. Eu estou aconselhando você agora a, nesses dias, de hoje, amanhã ou depois, orar ao Senhor. Porque Mamon vai ser destronado com o dar. Mas, pastor, Mamon ele não me domina, ele não é Senhor. Existem níveis de influência. Como é que eu vou explicar isso? Imagine uma mão. A mão toda é as garras dele sobre alguém. Então, às vezes, não existe um senhor. Os 5 dedos eu trato como senhorio absoluto. Às vezes não existe um senhorio totalitário sobre você. Mas tem 2 dedos ali ainda. Você já foi destronando ao longo da sua vida algumas áreas. Passou a ser dizimista, passou a ofertar nas pessoas, passou a entender a igreja, o irmão, a irmã, a trazer cesta básica. Mas existe 1 ou 2 que nunca foram tratadas. Tem coisa debaixo desse tapete. E o que Deus quer é arrancar todo o domínio de Mamon. Não é parcialmente arrancar. Você viver uma meia vida financeira abençoada, mas viver uma totalidade abençoada financeiramente falando de sua vida. De maneira totalitária. Então, nesses seminários de finanças que a gente participa, é muito comum você se prepare, alguns vão ter sonhos essa noite. Pode testemunhar amanhã. Você vai ter algum sonho ou de hoje para amanhã, ou de amanhã para quinta. Normal isso acontecer. Deus te dando um sonho, te mostrando alguma área de vulnerabilidade, ou alguma área que você precisa romper, que na verdade você já pensou que estava curado, mas não está, que tem um dedinho ou 2 dele ali ainda. Quando 3 dedos de Mamon são arrancados, nós temos uma falsa sensação de que ele foi destronado, mas ele ainda não foi. Porque existem reservas que ainda não foram arrancadas, algumas estruturas ainda em nós que são difíceis, ainda não foram totalmente limpas pelo Espírito para que a gente possa fluir numa frequência total com o Espírito Santo nessa área financeira. Então, para alguns é capaz de ele pedir o teu xodózinho, aquele assim, esse ninguém toca, não, mas é nessa gaveta às vezes que vai mesmo. Para que você faça um memorial. Pastor, posso ofertar no altar? Faça. Todo dia vai ter sementes, né, pastor? Oportunidade de semear.
bata no altar todos os dias. Hoje eu fiz uma semente, pode ser pequena, pode ser R$10, 5, não importa. Mas todos os 3 dias bata no altar. Não entre num seminário de finanças sem colocar nem que seja a oferta da viúva. Seja intencional nesses dias, bata no altar. E no último dia, nós vamos fazer aqui, vocês têm a cultura de primícias aqui? Aquelas primícias como a Nacena tem e tal, nós temos, a Mevan tem, e no último dia se presenteiam, sabe? É quase isso. Quase isso que o Espírito Santo está propondo aqui nesses dias. Você, no último dia, a gente bota uma canção aqui e você vai se movimentando. Deus falou isso comigo, para ele, ou para os pastores, ou para não sei aonde, ou para Conchichina do Norte, não importa. Mas você se movimentar e você dizer para os céus assim, chega, até aqui eu direcionei, eu tentei reger com as minhas mãos a minha vida financeira. Mas a partir desse seminário, é o Senhor, é o governo do Espírito total sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre a minha profissão, sobre as minhas finanças. E eu quero selar no mundo espiritual essa transição de tempo, dizendo, está aqui, Senhor, eu estou fazendo um memorial, marcando uma nova estação na minha vida financeira. Isso é um tomahawk no mundo espiritual, irmãos. Isso é um tomahawk no mundo espiritual. Porque tudo que o diabo não quer e Mamon não quer que você se posicione dessa forma, trazendo agora o senhorio de Cristo total sobre as suas finanças. Mas todo o altar para ele memorial tinha sacrifício. Então não existe altar sem sacrifício. Por isso que o Senhor nos leva e nos conduz nesses dias a um sacrifício. Aí o que acontece agora? Manipuladores chegariam agora, quem dá 1.000? 3 ofertas de 10.000. Você já ouviu dessas, né? Glória a Deus, vocês estão numa igreja sadia, né? Com pastores saudáveis. Glória a Deus por isso. Quem sabe vocês se converteram aqui e nem vivenciaram isso lá fora. Glória a Deus pela sua vida. Porque a minha geração vivenciou e muito. Quem sabe, quem tem mais de 20 anos de fé aqui? Faz o sinalzinho com a mão aí. Vocês viram, né? Vocês viram que nem eu, aleluia. Eles viram as doideiras lá fora com força, né? Então essa turma viu, há 10 anos, 5 já conseguiram ver alguma coisa. Então glória a Deus que vocês nasceram numa igreja saudável, quem sabe não vivenciaram, mas mesmo que não tenha essas travas todas de traumas passados, chega uma hora que você pode não ter todas as travas do passado, mas também não ter as ferramentas do presente, ou não ter o posicionamento do presente. O que Deus está fazendo com você nesses dias? Acabou meu tempo. O quê? Consagrando as tuas finanças ao Senhor. Aliás, você que está fazendo isso. É consagrar num nível de compromisso como nunca antes em toda a tua história você foi conduzido. Ao ponto de você começar a trabalhar com o Espírito Santo agora. Se movimentar junto com o Espírito é lindo demais, não? É lindo você ouvir o Espírito e obedecer, e Ele falar, e você obedecer numa frequência nova, numa frequência maior. E isso é para o teto da igreja, não tenho dúvida. O teto da igreja, a frequência da igreja no teto nesses 3 dias muda financeiramente, e tudo que está debaixo muda também. É afetado por essa nova frequência também. Então está sendo alterado uma frequência no teto. É uma unção nova. Uma frequência nova, pastor. Isso vai afetar os lugares onde vocês vão pisar e os níveis financeiros. E é por isso que antes de uma grande onda de glória, o mar vai se repuxando assim. Não é assim que vai para trás? Eu vi essa cena agora quando eu via daqui para lá. Eu estava andando daqui para cá, eu tive uma rápida visão. O mar vindo para trás, como é muito comum antes de vir uma grande onda, para se formar uma grande onda, e não é tsunami de destruição, mas de bênçãos, vindo uma grande onda. É normal, é o repuxo que a gente chama, aquele repuxo. Por isso, talvez alguns de vocês tiveram um ou os 2 piores meses financeiros dos últimos meses ou anos. Quem teve meses de dificuldade nos últimos meses aí, que você vê que não foi tão bom como deveria ser, ou foi... É isso aí, quase todo mundo, é por isso mesmo.
Está tudo normal, tá? Está normal dentro do plano. Não é que está bom que era para estar assim, que está dentro do plano. Para esses 3 dias, o teto muda, a coisa gira e você experimentar agora uma corrida. E eu creio que Deus vai levantar aqui pessoas com muitos recursos para tocar o reino de Deus. Me lembre de eu começar amanhã, não vai dar tempo mais. Me lembra de eu responder uma pergunta amanhã no início. Me lembrem? Amém? Por que Deus dá dinheiro para você? Para o homem, para mim e para você. Qual o motivo dele dar dinheiro? Uma boa pergunta para começar amanhã, né? Me lembrem? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor.